Seja bem-vindo, seja bem-vinda a Controla Finanças. Meu nome é Arthur Degedian e eu ajudo pequenos e médios empresários a aumentar o lucro e dinheiro no caixa da sua empresa, assim você constrói um negócio lucrativo e duradouro. Hoje eu vou mostrar para vocês o que vocês precisam saber para poder aumentar a lucratividade do seu negócio. Bom, quando a gente fala em lucratividade, existem vários fatores para a gente poder melhorar a lucratividade da sua empresa. Mas tem alguns pontos importantes que você precisa olhar com mais carinho. O primeiro deles é o preço, tá? Normalmente, o preço errado ele vai prejudicar a lucratividade da sua empresa. Por quê? Porque um preço errado ele não vai gerar uma margem de contribuição suficiente para cobrir as despesas fixas da sua empresa. Então, hoje eu vou mostrar para vocês um exemplo prático numa planilha do que a gente pode fazer, do que a gente precisa saber para aumentar a lucratividade. Então, tem algumas coisas importantes que você precisa saber. Por exemplo, o que é uma margem de contribuição. A margem de contribuição ela é aquele valor que sobra para contribuir para pagar as despesas depois que você desconta todos os custos variáveis das receitas da empresa. Então, você vai ter lá as receitas da empresa, você vai descontar todos os custos variáveis, você vai chegar no valor de margem de contribuição. E esse valor de margem de contribuição, ele tem que ser suficiente para poder cobrir todas as despesas que o seu negócio tem, para poder gerar lucro, certo? Então, por isso que é importante você olhar para a precificação que você faz hoje, os preços que você pratica na sua empresa, e você precisa olhar com cuidado para ver se você considera todos os custos variáveis e uma margem, que a gente chama de margem de contribuição, adequada para os seus produtos. Os custos variáveis, né? O que são os custos variáveis? São aqueles custos que variam conforme a venda. Então, por exemplo, o preço do produto é um custo variável, quanto mais você vender, mais você vai ter daquele custo do produto. Impostos, por exemplo, é um custo variável também, porque quanto mais você vender, mais impostos você vai pagar. Comissões de vendas, por exemplo, também é um custo variável, porque quanto mais você vender, mais comissões de venda você vai pagar. A taxa da máquina do cartão também é um custo variável. Quanto mais você vender, mais taxa da máquina do cartão você vai pagar. Embalagem, por exemplo, também é um custo variável. Quanto mais você vender, mais custo de embalagem você vai ter. Tá? Então é importante que na sua precificação você considere todos os custos variáveis para você poder gerar uma margem de contribuição suficiente para cobrir todas as despesas que o seu negócio tem e gerar um lucro, tá? Então, vamos aqui para a planilha que eu vou mostrar para vocês na prática o que vocês precisam saber e o que vocês podem fazer para melhorar a lucratividade da sua empresa, certo? Então vamos lá, vamos aqui para a planilha. Aqui na planilha, deixa eu explicar para você aqui as premissas que a gente conseguiu, que a gente considerou aqui no nosso exemplo. Então vamos supor que aqui no nosso exemplo é uma loja, é um comércio que vende bolsas e para facilitar aqui o entendimento do nosso exemplo, a gente vende um produto só, que são bolsas. E a gente paga para o nosso fornecedor a bolsa num custo de R$ 100, né? Então a gente compra do nosso fornecedor a bolsa por R$ 100. E a gente vende por R$ 150. Tá? Esse é o nosso preço de venda. E aqui o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma apuração dos resultados anual. A gente está apurando os resultados anuais da empresa. Imagina que você está no final do ano fazendo o fechamento financeiro e apurando os resultados que a sua empresa teve. Então, a gente está considerando aqui que a empresa ela vendeu 2.400 bolsas, né? 2.400 unidades aqui no ano, ou seja, o equivalente a 120 bolsas por mês, tá? E aí a gente precisa também considerar aqui na nossa premissa os custos variáveis. Então aqui a gente está considerando 10% de imposto. Aqui, quando a gente fala de imposto, gente, vamos supor aqui no nosso exemplo que a empresa ela está enquadrada aqui no Simples. E o Simples, ele tem uma alíquota progressiva, né? Varia de acordo com o tipo de negócio.
mas também varia de acordo com o faturamento acumulado dos últimos 12 meses. Quanto maior for, vai aumentando mais a alíquota. Mas aqui, numa média, no nosso exemplo, a gente está considerando aqui como 10%, tá? A gente está considerando aqui no nosso exemplo também 5% de comissão de vendas. Então, 5% aqui para comissão de vendas. Estamos considerando aqui também taxa do cartão de 3% e a gente está considerando aqui embalagem R$ 10 aqui para cada produto. Bom, e aí a gente tem a nossa estrutura aqui da demonstração de resultados. Então, o que, que a gente tem aqui? A gente tem a receita de vendas aqui na primeira linha. A gente tem menos, tirando aqui da receita de vendas, menos todos os custos variáveis e a gente vai chegar num valor de margem de contribuição. Então, olha só, aqui vendas, receitas de vendas aqui anual, a gente tem 360 mil. Aí a gente tem aqui menos os custos variáveis, ou seja, menos produto, 240 mil, menos impostos aqui, 36 mil, menos comissão de vendas, 18 mil, menos taxa de cartão, 10.800, menos embalagem aqui, 24 mil, e a gente vai chegar num valor de margem de contribuição de 31.200. Bom, esse valor de margem de contribuição sempre é bom a gente converter em percentual, que às vezes no percentual fica mais fácil de a gente enxergar essa margem de contribuição. Como que a gente faz para converter esse valor aqui de margem de contribuição em margem de contribuição percentual? A gente precisa pegar aqui esse valor de margem de contribuição gerada e dividir pelo valor das receitas totais aqui, das vendas anuais, 36 mil. E a gente vai chegar aqui no valor de 9% de margem de contribuição. E aí você vai me perguntar, Arthur, 9% é uma taxa de margem de contribuição ruim, é bom, é médio? Olha, na minha opinião, 9% é ruim. 9% de margem de contribuição é ruim. Dificilmente você vai conseguir cobrir as despesas fixas do seu negócio, tá? Provavelmente a empresa ela vai ter prejuízo. O que, que eu considero uma margem de contribuição razoável e a partir daí melhor? 30% para cima já é uma margem de contribuição que já é razoável, tá? E aí vai aumentando, fica melhor. Mas a partir de 30% de margem de contribuição já é razoável, tá? Então, aqui no nosso exemplo, tanto é uma margem de contribuição baixa que não foi suficiente para cobrir as despesas aqui da empresa. Aqui, despesa anual, teve R$ 60.000 de despesa, a gente considerou aqui no exemplo, para simplificar, R$ 5.000 por mês, né? No ano vai dar 60 mil. E o que está acontecendo aqui? Olha só, a empresa ela gerou um prejuízo de menos 28.800. Então, nesse nível de precificação aqui, não tá sendo suficiente para a empresa ter lucro. A empresa ela teve um prejuízo de menos 28.800. E aí, o que, que a gente precisa fazer? Quando a gente olha aqui os números da nossa empresa, a gente precisa analisar esses números e a gente precisa tomar uma decisão. Tá? Precisa tomar uma decisão. A gente precisa analisar e tomar uma decisão. Porque se você ficar esperando a natureza ajudar o seu negócio, não vai adiantar. Você vai ficar esperando sentado. A sua empresa vai fechar. Tá? Você, como empresário, empresária, você tem que agir, você tem que analisar os números e tomar decisões, tá? Essa é a sua missão. Você precisa conhecer os números, né? A linguagem dos negócios são os números. Então, você não precisa ser nenhum especialista em finanças, né? Nenhum expert, nenhum especialista em finanças para você tomar uma decisão, para você analisar aqui os dados da sua empresa. Você precisa conhecer, ter informação de alguns pontos aqui importantes para você poder saber tomar decisões na sua empresa, tá? Então, a linguagem dos negócios são os números aqui da sua empresa. Bom, analisando aqui os números do nosso exemplo, fica nítido que a margem de contribuição ela é baixa. Isso significa que a gente tem um problema aqui de custo ou um problema de preço de venda. Então
a gente vai ter que mexer em um dos dois aqui, tá? A gente vai ter que mexer em um dos dois. Então, analisando a nossa situação aqui da empresa, o que que a gente decidiu? A gente decidiu em aumentar 10% o preço de venda. A gente vai aumentar em 10% aqui o preço de venda e vamos ver na projeção aqui como é que vai se comportar os resultados da empresa, lucratividade da empresa, tá? Aí você pode falar, ah, Arthur, mas 10% o cliente vai reclamar. Gente, às vezes 10% o cliente nem vai perceber, porque é diferente de você aumentar, corrigir o seu preço em 30, 40%, por exemplo, e assim, dá para você ver que o preço aumentou mesmo. 10%, às vezes para os clientes novos e tal, pode ficar até imperceptível. Só que eu vou mostrar aqui para vocês o que, que vai acontecer, tá? Quando a gente corrige, a gente toma uma decisão e corrige o preço em 10% apenas. Então vamos lá. É, o preço é 150, a gente vai corrigir aqui 10%, a gente vai aumentar 10%, então o preço ele vai para R$ 165. Agora vamos ver o que, que aconteceu aqui com o nosso resultado. Olha só, vamos direto aqui na margem de contribuição. Olha só a margem de contribuição para quanto que foi. A gente estava com uma margem de contribuição de 31 mil e poucos aqui. Em valor, a margem de contribuição já saltou para 60.720. Em percentual, a gente já aumentou aqui a margem de contribuição de 9 para 15%. Olha só o que aconteceu aqui. Só aumentando o preço em 10%, a gente reverteu todo o prejuízo que a empresa estava tendo. Todo o prejuízo foi revertido. Então agora a empresa está tendo um lucro de R$ 720. Então olha só, com uma decisão, a decisão de aumentar em 10% o preço de venda, a gente já reverteu aqui o prejuízo de menos 28.800. Ou seja, isso significa que a gente aumentou a lucratividade da empresa. Entende? Reduzir o prejuízo significa que a gente aumentou a lucratividade da empresa. Com uma única decisão. Só com a decisão de aumentar em 10% o preço, a gente conseguiu aumentar a lucratividade da empresa. Então, olha só, aqui a gente praticamente é como se o lucro a gente tivesse chegado aqui no ponto de equilíbrio da empresa, quase, tá? Onde o lucro é zero e você sabe quanto que você precisa faturar para você cobrir todas as despesas fixas da sua empresa. Ou seja, a partir daqui, tudo que a gente vender a mais é lucro indo para cima, tá? Agora, a gente poderia até ir um pouquinho mais longe aqui na nossa análise, tá? De repente, a gente poderia conversar com o fornecedor e tentar um desconto no valor que a gente compra, no valor do produto. Então, chegar para o fornecedor, ó, fornecedor, tudo bem? O mercado está muito competitivo, eu preciso de um suporte seu, eu preciso de um desconto no produto, em nome da nossa parceria de tantos anos que a gente já tem, né? E vamos supor que você consegue 5% de desconto, tá, no produto. Então vamos lá, vamos colocar aqui mais 5% para a gente ver o que, que vai acontecer, qual que vai ser o impacto. Se a gente conseguir, além de aumentar o preço em 10%, se a gente conseguir mais 5% aqui de desconto. Então olha só o que, que vai acontecer. 5% de desconto significa que a gente vai comprar, né? O custo do produto para a gente vai ser R$ 95. Então, dá uma olhada para ver o que, que aconteceu aqui no resultado da empresa. Olha só, a margem de contribuição ela já foi para 72.720, aqui mais do que dobrou a margem de contribuição em valor. E olha só o percentual da margem de contribuição para quanto que foi, para onde que foi. Olha só, foi para 18%. Isso significa que a gente estava em 9 e agora a gente dobrou o percentual de margem de contribuição, tá? Foi para 18%. Então a gente melhorou a lucratividade da empresa com duas decisões. Olha o que, que aconteceu aqui. A empresa gerou já um lucro mais robusto. Então a gente está aqui com 12.720 de lucro, ou seja, duas decisões, que a primeira decisão que foi corrigir o preço em 10%, a gente já aumentou de cara a lucratividade da empresa, né? Você vê, com 10% de aumento no preço de venda, a gente quase que dobrou a margem de contribuição em valor. E agora, aqui, além de aumentar o preço de venda, a gente conseguiu ainda 5% de desconto com o nosso fornecedor. A gente dobrou aqui o percentual de margem de contribuição e já gerou
um lucro aqui mais robusto. Então percebe que quando a gente vai analisar aqui o que, que a gente pode fazer para melhorar a lucratividade do nosso negócio, a primeira coisa que a gente precisa ver é sempre o preço de venda e o custo, tá? Então, ó, a gente viu aqui com uma decisão do preço de venda, a gente já conseguiu aumentar a lucratividade do negócio. E aqui a gente ainda conseguiu também reduzir aqui o custo do produto em 5% e a gente já conseguiu um lucro mais robusto, né? Então, olha só, aqui eu provei para vocês que a gente tem algumas coisas que a gente precisa saber, que a gente pode saber para a gente poder melhorar a lucratividade aqui da nossa empresa, tá? Uma decisão só, que foi aumentar o preço em 10%, a gente já aumentou aqui de cara a lucratividade do nosso negócio. Bom, pessoal, eu queria mostrar, hoje era um exemplo prático para mostrar como o que que você precisa fazer para você aumentar a lucratividade da sua empresa. Então, percebe que quando a gente vai falar em lucratividade, a gente tem que observar preço e custo variável, porque no preço e no custo variável vão estar os maiores impactos positivos na lucratividade do negócio. E por quê? Simplesmente porque isso vai ter um impacto na quantidade vendida, né? O custo variável, tudo que você conseguir de redução de custo variável, né, qualquer um que seja o custo variável, o que você conseguir de redução já vai ter um impacto muito positivo. É o que mais tem impacto, mais do que até você conseguir uma redução de despesa fixa. Porque a despesa fixa, uma redução que você consiga, vamos supor que você conseguiu 10% de redução no valor do aluguel, por exemplo, tá? Você vai ser aquele valor, independente de você vender mais ou não, aquele vai ser o valor que você conseguiu de desconto e ele vai ser um valor fixo, né? É diferente, por exemplo, de quando você consegue um desconto, que nem no nosso exemplo aqui, no custo do produto. Isso vai ser amplificado, né? Porque essa redução que você conseguiu, ela vai ser multiplicada pela quantidade de peças, né? A quantidade de unidades que você vendeu. Então, isso vai fazer o seu lucro aumentar. Da mesma forma, o preço. Quando você aumenta o seu preço, isso é variável conforme a quantidade vendida. Então, e no preço e no custo variável é onde está o maior potencial de aumento de lucratividade. Então, precisa ser analisado com muita atenção esses dois pontos, certo? Então é isso. Eu queria mostrar hoje, esse era um exemplo prático para mostrar o que você precisa saber para você poder melhorar a lucratividade do seu negócio, tá? Então é isso aí, pessoal. Valeu!